Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos cumprimento na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para dar sequência a este trabalho. Antes, porém, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele me concede. Agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele tem me dado. Agradecendo a Deus pelo sustento material e espiritual que Ele tem me concedido. E a força que insistentemente tenho pedido e Ele tem atendido ao meu pedido, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 22 de 1 Reis nos diz o seguinte: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles,
e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eles não têm, Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade.
e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais, dos sucessos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Josafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Mais um capítulo se finda, e Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.